A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Mais uma devocional da MEPB Zona Sul. Queremos compartilhar neste dia o capítulo 4 do Evangelho de Marcos, a partir do verso 35, que diz assim: Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: Vamos passar para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram, assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiram. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que os mesmos já estavam se enchendo de água, e Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E eles, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhe perguntou: Por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? Eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Ah, queridos, essa é uma passagem muito conhecida. Mas neste dia eu gostaria de trazer uma reflexão acerca de, fazendo uma pergunta: será que é possível ter paz no meio de uma tempestade? Os discípulos de Jesus, logo fizeram uma pergunta ao mestre, que estava dentro do barco e dormia tranquilamente: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? No meio da tempestade, apesar de Jesus estar no barco, os discípulos ficaram ansiosos. Estavam cansados, exaustos de tanto lutar, enquanto o mestre dormia. Emocionalmente exaustos, confusos, sem entender por que Jesus descansava em meio a uma tempestade. Então, queridos, as circunstâncias da vida determinam o nosso nível de paz. Então, a Bíblia diz que Jesus é a nossa paz. E Jesus estava naquele barco, mas os discípulos não tinham paz. Ah, amados, quantas vezes Jesus está no nosso barco, mas nós não temos paz? Porque a nossa paz determina, em quem nós estamos confiando. Jesus ensina aos discípulos a ter paz. Não importa a tempestade que esteja acontecendo. E Jesus faz a pergunta: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não tem fé? Então, a tempestade, ela revela o nível da nossa confiança em Deus. Então, Jesus estava perguntando naquele momento aos discípulos: como está a vossa fé? Como anda a vossa confiança em Deus? Se vocês estão com o príncipe da paz dentro do barco, não há por que ter medo. Não há por que se angustiar. A Bíblia diz que lança sobre ele a vossa ansiedade, porque é ele quem cuida de vós. Não adianta a gente ficar temerosos, lutarmos com as nossas próprias forças. Que possamos aprender a descansar nos braços do Senhor, porque Ele é a nossa paz, Ele é a nossa segurança e Ele é a nossa torre forte. Que Deus possa nos abençoar. Senhor, neste dia, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor renove as nossas forças, que o Senhor renove a nossa fé, renove a nossa esperança, que aprendamos a confiar no Senhor, que o Senhor está no domínio de todas as coisas e é o Senhor que tem todo o poder para acalmar a tempestade. Muito obrigada, Jesus, porque Tu estás conosco. No nome de Jesus. Amém.